Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Passaram bem esses dias? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Obrigado pela presença de vocês aqui. Prazer tê-los conosco sempre, né? E nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Mais uma vez sobre o livro A Gênese de Allan Kardec, que fala da criação do planeta Terra, de todo o trabalho da divindade sobre o planeta Terra. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem hora que a gente fica meio confuso. Então hoje é o seguinte: os milagres segundo o Espiritismo, caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico. Então, o que seria isso? Os caracteres dos milagres seriam os sinais de Deus através dessas coisas que a gente chama de milagres. Bem? E os milagres no sentido teológico seria a relação que tem dessas coisas sobrenaturais que acontecem conosco, com seres humanos, né? Então, a ligação de Deus com os homens e esses milagres acontecendo. Como é que a gente poderia definir milagre? O que vocês têm em mente, assim? O que dá para a gente definir como milagre? Algo inexplicável e muito bom, comum. É comum ter milagre? Não, não é comum. Então aqui o livro define da seguinte maneira, tá correto aqui? Então milagre, na acepção da palavra, quer dizer, em si na palavra significa coisa extraordinária, bacana, né? Coisa muito boa. Um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas, isso diante das nossas visões. Mas será que é isso mesmo? Não sei, nós vamos vendo aqui. Agora tem o seguinte, que a igreja, no sentido mais amplo, a igreja dá muito valor para os milagres. Igrejas diversas, católicas, evangélicas, de todos os tipos, enfim. Dá muito valor aos milagres, precisamente a origem sobrenatural, porque é uma coisa diferente. Ai, ela estava morta, ela voltou, nossa, milagre, né? Ah, não sei o que, milagre. E aí, a maioria não consegue explicar por quê. É realmente algo inexplicável. Mas será que realmente é algo inexplicável? Então, assim, a pessoa está dada por morta, aí ela volta de repente e tal, nossa, um milagre, pode ser uma parada cardíaca e que voltou, entendeu? Então, essa questão de milagre, esse extraordinário, divino, inexplicável, precisa ter um pouco de cautela, tá? Inclusive tem igrejas que se fortalecem diante dessas coisas. Agora sim, é possível uma pessoa ganhar uma bênção de não falecer naquele momento, de ter a cura de uma doença terrível? Pode? Pode. Vai depender do merecimento, porque cada um de nós aqui, e aí fora, enfim, nós temos uma história de vida diferente. Por isso que as coisas não são iguais para todos. Como eu sempre falo, nós temos um prontuário, tá? O prontuário são documentos, né? Que a gente chama de prontuário, mas que tem a ver com as nossas vidas passadas e com os nossos atos atuais, porque a gente não estamos deixados de lado. Tem muita gente que fala, eu faço certo, ninguém está vendo, aí que você se engana. Tem muito mais gente vendo do que você pensa. Então nós temos uma situação que o que está atrás daquela cortina, que eu fiz no passado,
e a minha atuação no presente. Quem eu sou, o que eu faço. Eu posso ter, se eu for uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa moralizada, que me preocupa em ajudar as pessoas e fazer as coisas sem ficar se preocupando com o retorno. Então, eu posso ter uma ajuda dessa? Posso. Posso ter um livramento num acidente de avião? Eu posso. Eu posso. Isso é o milagre. Entendeu? Então, o milagre, entre aspas, na verdade, é uma questão de merecimento. É merecer tal coisa. Então, isso faz a diferença no nosso entendimento. Vocês aqui, eu acho que a maioria de vocês já leem os livros espíritas, já tem um contato. Então, vocês conseguem começar a perceber certas coisas. Então, o milagre, ele não sai fora das leis divinas, nada sai fora das leis divinas. As leis divinas são os 10 mandamentos. E se a gente procura ser o mais correto possível dentro dos 10 mandamentos, você está procurando se esforçar em ser uma pessoa melhor, em fazer o bem, sabe? Ter bons pensamentos, parar de ficar falando mal do outro, fazendo mal para o outro, coisas desse tipo. Você pode ter um merecimento do livramento de um acidente, de uma cura de uma doença terrível, você pode. A gente vê isso, tem muitas pessoas que têm, é que muita coisa não se comenta. Só que a gente vai se deparar com pessoas também de algumas igrejas que gostam de fazer disso um carnaval, para ter mais adeptos, para financeiramente ficar melhor e assim vai. Então a gente tem que ter cautela com isso. E uma coisa, aí mas você vai falar, mas na época de Cristo fazia milagre, ele seguia esse padrão. Teve pessoas cegas que ele curou porque merecia, e teve outros que ele não fez. E outra coisa, na época de Cristo, ele fazia coisas também, coisas aconteciam para dar um chacoalhão na humanidade, um chacoalhão mesmo. Era para assustar, para o pessoal dar uma acordada. Mas nunca que ele fez assim algo que estivesse fora das leis. É que nós não temos esse conhecimento. As pessoas da época não tinham conhecimento. Não se tinha ciência também. Porque tem uns que acham que a ciência é coisa do demônio. Não é coisa do demônio. Através dos cientistas, de grandes médicos, vem a cura de doenças terríveis, medicamentos que aliviam a dor de tanta gente. Então aqui nós nunca falamos assim, a gente está doente, então você vai no centro espírita, você não precisa tomar mais remédio. Tem gente que tem religião que faz isso. Você não precisa mais tomar remédio. Só o passe cura, não é assim. A gente tem que tratar do corpo e da alma. Então, nós temos que tomar um determinado remédio porque o nosso corpo não produz uma enzima, não produz... Tem. E eu tenho que ir mas eu tenho, mesmo assim, eu tenho que ir no centro? Tem que ir no centro, sim. Porque você vai estar cuidando do seu espírito. E automaticamente, o seu espírito melhorando, o seu corpo e a sua saúde melhora também. Comece a observar isso. Se você já toma bastante passe, se você já tem essa preocupação, comece a observar a diferença na sua saúde. A sua saúde também dá uma boa melhorada. Por quê? Porque a gente vai limpando toda aquela carga negativa, aquela energia ruim que a gente trouxe de encarnações passadas que estão atrás daquela cortininha ali, e mais o de agora. Então é feita uma limpeza na gente, já é uma forma de limpeza além dos nossos débitos, dos nossos acertos que nós temos. Então o fato de estar aqui, de você estar ligado a Deus, de você estar vindo tomar esses passos, vão te ajudar muito, vai limpando você, vai tirando toda aquela energia negativa, aquela coisa ruim.
Então, assim, aqui tem uma passagem do livro, né, da Gênesis, mas se uma pessoa tiver apenas aparência de morte e consegue ser reanimada pelos médicos, vemos a atuação da ciência. Para um leigo é um milagre. Então, às vezes a pessoa teve um desmaio, uma parada cardíaca, eles dão um choque e volta, pronto. Ah, é milagre. Não, não é milagre. Teve um merecimento. Teve um merecimento. Eu tive uma amiga que ela sofreu um gravíssimo acidente de automóvel. Ela trabalhou comigo na diretoria de ensino em Caieiras há um tempo atrás. E ela tinha um filho especial. E ela sofreu um acidente muito grave. E ela contou pra gente que ela chegou a ver, né? Ela estava indo embora, né? E ela viu até uma luz branca, aquele túnel que o pessoal fala e tal. E aí ela falou que ela pedia tanto a Deus, tanto, para que ela não fosse, que deixasse ficar, porque não tinha ninguém para cuidar do filho dela. E ele precisava muito, né? Era uma situação meio, né, que requer muita atenção. Ela falou que ela pedia tanto, tanto. O que aconteceu? Ela voltou. Ficou na UTI, né, em situações difíceis, tal, mas conseguiu e ficou bem, recuperou e cuida do filho. Olha, isso aí é um milagre, tá? Milagre. Mas ela teve o merecimento da ajuda divina. Talvez ela tivesse que ir embora, pode ser repensado e pode te dar um tempo a mais? Pode. Cada caso é um caso, cada situação é um caso e cada merecimento é um caso. Então, é sempre bom a gente estar sempre melhorando para que os nossos irmãos também permitam que a gente receba bênçãos de luz na nossa vida. Se eles acham que a pessoa tem que ficar um pouquinho mais para cuidar de um doente, para dar continuidade num trabalho espiritual que tem que e não tem substituto ainda, eles dão mais uma empurradinha. Tem isso também. Eu sei que todo mundo tem a hora de partir, tem. Mas todo mundo também pode ter um pouquinho a mais ou a menos, dependendo da situação, né? Ou a menos. A menos está mais fácil. A gente vê absurdos na rua, né? Absurdos. Agora tem um detalhe aqui, ó. O Espiritismo não faz milagres. Então aqui nessa casa de oração nunca ninguém prometeu milagre para ninguém. Né, seu Cláudio? Não vou pôr a mão em cima da Silvia, resolve todos os seus problemas. Viva, né? Não vai ter isso. Oi? Não tem. Não tem. Não tem por quê? Porque. Plim, plim, pronto, resolveu. Não vai resolver. Não é. Por quê? Aí você fala, nossa, mas por que não? Nós vamos cair naquela história. Merecimento, resgate, paranã, paranã, paranã. Nós vamos cair tudo dentro dessa situação. Então, né, a gente vai ajudar, você vai receber orientação, você vai receber orientações de livros que você deve estudar para te esclarecer, que só muitas vezes o que a gente ouve aqui, que às vezes não tem tempo de vir, ou agora são menos dias, né, que a gente tem esses atendimentos, essas palestras aqui, o que acontece? Você vai lendo na sua casa, e aí o dia que você vem, que você vai assistir a palestra, você já está entendendo melhor. Você consegue entender melhor o que a gente está expondo aqui. Então, essa questão toda, que tem gente também, o livro aqui diz, por exemplo, que acha assim, o fenômeno, porque para quem é médium, acontecem muitos fenômenos com a pessoa. A pessoa vê espírito, a pessoa sente. Espíritos conversam com o médium. Tem médium que incorpora. Mas isso é uma situação que é natural para o médium. É considerado normal. Mas tem pessoas que acham isso
uma coisa extraordinária, né? E aí acha que o médium é poderosíssimo. O médium, ele levantou a mão, ele cura, ele faz, não parou. O médium, ele é o quê? Apenas um instrumento de Deus para um espírito desencarnado se comunicar, com incorporação ou sem incorporação. Porque para ser médium não precisa só sentar numa mesa e incorporar. Nós temos médios de incorporação, médios de sustentação. Quem são de sustentação? Os que ficam na mesa não incorporam, mas faz uma corrente de energia e ajuda os outros todos que estão ali. Então, não é assim tudo milagre, porque aqui ele está discutindo tudo as questões de milagre. Então, a pessoa leiga que vê um negócio desse, acha, o médium, não é o seu Cláudio que pôs a mão em você e que te curou, é quem utiliza o seu Cláudio como instrumento para te ajudar, certo? E tenham essa compreensão, que a gente não tem esse poder de cura, é o mentor espiritual, o guia espiritual que está ali, que vai pôr a mão, que vai utilizar o médium que está ali à disposição e que vai fazer o trabalho de cura se houver merecimento, se eles acharem que ok, certo? Então, o trabalho do médium não é nada, não, é só um instrumento, só que assim, tem pessoas que se impressionam realmente de ver a incorporação, muda de voz, muda a fisionomia, por quê? Porque é outro. E eu já expliquei aqui, o espírito não é que ele entrou no corpo, é um corpo para um espírito, não tem um corpo para 2, 3, 4 espíritos, não. O que acontece? O espírito ele vai encostar. Nós temos uma coisa chamada perispírito, que é um corpo igual a esse, só que fluídico, né? Fluídico, o que é? Que nem bem uma fumacinha assim, bem mais leve, ao redor deste corpo, que a gente não consegue enxergar a olho nu, e que os espíritos sabem que ele encostando ali, ele vai poder utilizar a pessoa para falar, né, para passar uma mensagem, certo? Então, isso sabem os espíritos bons e os maus também. Então, a gente tem que ter essa noção. A pessoa, não sei a situação de cada um de vocês aqui, mas as pessoas que têm mediunidade, elas se deparam com espíritos bons e maus. Você vê o bom e vê o ruim também, né? E aí você fala, como é que eu sei? Pelo linguajar, pelas atitudes, você já percebe. Como é que você percebe que uma pessoa é boa ou má? Né? Então, pela própria fala, pelo próprio comportamento, você já percebe. Então, é a mesma coisa a nível de espírito. Então, eu estou explicando isso porque eu não sei a situação de vocês aqui, se tem alguém que tem esse tipo de sensibilidade. Então, é bom, né, saber e entender que o médium, ele é apenas um instrumento da espiritualidade para fazer o bem, utilizando para fazer o bem. Esse seria o verdadeiro médium, né? Que tem uns aí que não são bem assim, né? Que o médium ele tem que ser uma pessoa moralizada também, para que através da sua moralização venham espíritos de luz o acompanharem. Isso é extremamente importante. Por isso que quem tem uma responsabilidade espírita, que tem um trabalho a fazer na questão espiritual, tem que procurar sim ser uma pessoa moralizada para que as entidades que venham auxiliá-lo sejam de grande luz. Senão, os zombeteiros vêm aproveitar da situação, né? Joguete na mão de espíritos zombeteiros. Bom, aqui ele fala das manifestações espíritas, eu já falei, vamos ver aqui. Ele fala aqui também de pessoas que não estão muito preparadas
por exemplo, para estar aqui na casa espírita. Aí você fala, mas por quê? Mas não, uma religião, né? É uma religião, sim, é uma ciência também, é uma filosofia. Por que é ciência e filosofia? A gente não consegue, não dá para separar as coisas, né? Então, religião, ciência e filosofia, elas vão andar de mãos dadas. A ciência faz parte de tudo isso, estuda, né? E a filosofia é esses questionamentos que a gente faz sobre o milagre. Mas o que é o milagre? Quando eu começo a falar assim, começo a pensar, por que milagre, né? O que é milagre? Isso é filosofia, é questionamento. Então aqui a gente tem muito esse lado, para a gente sair das fantasias. E aqui ele fala que tem muita gente que vê o espiritismo como algo muito fantasioso, muito assim, parece uma brincadeira. Então são pessoas que realmente não estão preparadas para ouvir o que vocês estão ouvindo agora. Não adianta eu falar que elas não vão acreditar, só aquelas pessoas que não acreditam em nada. Que só acredita, ela acredita que isso aqui é uma cadeira porque ela vê uma cadeira. Só que tem gente que vê além da cadeira. Que nem eu não posso falar, espírito não existe, você está louca, você está vendo coisa. Não, não está vendo coisa, tem pessoas que vê. Tem pessoas que incorporam, e aí? Isso é bobeira? Não, não é. Então, tem pessoas que não acreditam nisso, né? É muito ruim isso, das pessoas fantasiarem tudo isso. Os fenômenos espíritas são, na maioria das vezes, espontâneos e se produzem sem ideia pré-concebida. São encaminhados aos médiuns. Os médiuns não produzem nenhuma cura. São agentes fluídicos que desempenham um papel terapêutico sobre uma pessoa. Exatamente tudo que eu falei para vocês. E aí vai cair na seguinte pergunta: Deus faz milagres? Será que Deus faz milagres? É um questionamento que tem no livro. Depois de toda essa explicação, ele faz a pergunta: eu só vou acreditar em Deus se acontecer um milagre na minha vida? Não tem mais nada assim que você possa perceber a existência de Deus em nada? Será que acontece? Tem coisas assim que dá para você perceber a existência de Deus? Ou é só um milagre que me faria acreditar em alguma coisa? O que você acha disso? Quer dizer que se na minha vida não tiver milagre, eu não acredito em Deus, certo? É isso? E as árvores que tem na sua casa, os animais que você tem? Acho que só o fato da gente estar respirando. Exatamente. A natureza responde a pergunta. Né? Então, aqueles pedem que a gente se desprenda disso, que a gente pare de julgar os atos da divindade e que a gente comece a olhar ao nosso redor o mar, lindo, né? O céu, as estrelas, as coisas todas da natureza, as plantas, as árvores, a coisa mais linda do mundo que a gente vê, flores divinas de todos os tipos. Você quer mais do que isso? Precisa provar alguma coisa para você? Né? E tudo isso se desenvolvendo. Você corta uma planta, ela nasce de novo, porque tem vida. Eu já falei disso aqui, né? Do fluido vital que tem nas coisas que vêm de Deus, esse fluido universal, essa força, essa coisa da vida nas plantas, nos animais. Isso é Deus. Eu não preciso de um milagre para acreditar. Eu não preciso ver para acreditar. Aliás, Jesus falava, felizes os que creem sem ter que ver, né? E é uma verdade. Então a gente pode acreditar nesse sentido. O sobrenatural e as religiões. Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, assentar as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso,
é dar-lhe fraco alicerce. O que eu quis dizer com isso, que é um trecho do livro que foi tirado? Uma religião, ela não tem que se apoiar em milagres, em coisas sobrenaturais para ela sobreviver. Isso aí é um alicerce de uma religião fraca. Uma religião a gente tem que ter a noção das coisas. Não importa qual seja a religião. Até inclusive eles falam aqui que depois que a ciência se desenvolveu muito, essa questão dos milagres diminuiu muito. Porque muita coisa a ciência consegue resolver. Né? Como eu falei aqui, uma parada cardíaca, dá um choque e volta, tem um desmaio, volta, enfim. Então, o desenvolvimento da ciência foi importantíssimo para isso. E a partir daí, muita coisa mudou. O livro, ele fala isso para a gente. E as religiões não têm que se apoiar nesse suposto sobrenatural, tá? Suposto que é uma coisa absurda. Aí, eu não sei, a gente já comentou aqui, Allan Kardec estudou muito para escrever esses livros todos que estão nas mãos de vocês. Na época que ele foi fazer estudos, ele não era religioso, ele era cientista, matemático, ele era discípulo de Pestalozzi, inclusive, que era um matemático, né? E aí o que acontece? Tinha mesas que giravam no ar. Uma vez ele foi numa reunião espírita e as mesas andavam assim, cadeira, né? Aí olhava embaixo, olhava em cima e anotava. Foi feito um estudo, vocês vão falar, isso é louco, isso é loucura. Não, não é loucura. O espírito pode fazer isso? Pode. Se ele quiser, ele pode. O espírito pode quebrar um vaso? Pode. Pode quebrar essa cadeira? Se eles quiserem, eles quebram. O espírito bom e o mal. O bom, ele tem mais o que fazer do que fazer uma coisa dessa, com certeza, né? Mas assim, tem espíritos que às vezes perseguem pessoas e que, né, não são tão bonzinhos. E eles podem fazer certas coisas, sim, na casa para assustar a pessoa. Então, sei lá, murro na parede, né? Você pode ouvir pancada. Pode sim. Mas não vai, pode ser seu vizinho também, pelo amor de Deus, né? Não vão levar tudo, né, que é o espírito. De repente é o pedreiro arrebentando o piso, não vão achar que é espírito. Que a gente tem que ter o senso. Mas eu estou querendo dizer para vocês que Allan Kardec estudou tudo isso, os espíritos podem fazer essas coisas? Eles podem. Eles sabem como fazer andar uma cadeira. Se ele se concentrar, ele faz. Eles sabem o jeito de fazer. Então, essas coisas acontecem. E assim, né, muitas coisas do espiritismo, todas essas coisas, aos poucos a ciência está aceitando isso. Esses estudos, essas análises, tem muita coisa. Por isso que não dá para separar a parte espiritual da parte científica. Há uma ligação, né? Então, é muito importante isso. Tem médicos que veem espíritos em UTI. Eu já ouvi alguns depoimentos de médicos no YouTube falando de experiências na UTI de hospital. De espírito vir buscar a pessoa, já chegou câmera pegar alguma coisa, ou eles veem alguma coisa. Os que têm mais sensibilidade conseguem perceber. Então, o médico trabalha com a ciência. Por que ele está dando um depoimento desse? Está vendo como tem a ver? Você pode ser um cientista, mas você pode também acreditar na parte espiritual. Então, há uma ligação das coisas totalmente nesse mundo, né? Não podemos nos prender no milagre,
com o poder de Deus. Temos que olhar a beleza da natureza e ver Deus nas flores que desabrocham, na sua bondade, cuidando de todas as criaturas, boas ou más. O mal real é obra do homem e não de Deus, e com certeza voltarão para redimir e reparar o mal que fizeram. Então Deus não é mau, Deus não quer o nosso mal, é o ser humano na sua falha e na sua teimosia que ainda insiste em fazer o mal. Tanto é que nós no século 21 ainda temos guerra. Isso é ridículo, é uma vergonha. É uma vergonha humana isso, não é para acontecer. Tem hora que eu me sinto em plena Idade Média ainda. Falei, nossa, estamos na Idade Média. Guerra estourando aqui, guerra estourando. Falei, o que é isso, gente? Idade Média agora? Invasão de território, é por causa de povo. Não tem ninguém numa razão. Quem provoca a guerra não é são, né? Não está na sua razão. Compreender que quem é infeliz por sua própria culpa. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, mais do que acreditando que pedras suam sangue ou estátuas que derramam lágrimas pelos olhos. Então o que é isso? Nós temos que parar de acreditar em certas coisas e começar, em vez de acreditar que a estátua chorou, que não sei o quê, acreditar que nós temos que melhorar como pessoa. Parar de causar a nossa infelicidade, a nossa própria infelicidade. Procurar sermos pessoas melhores. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. É muito mais importante do que ficar se preocupando se isso é milagre, se não é milagre. O milagre é merecimento. Ele mereceu ser ajudado. A pessoa mereceu ter o livramento. Mereceu. Tá? Então, a gente tem que começar a ter mais essa visão. E torcer para que a gente tenha bons merecimentos também na nossa vida, né? Para que a nossa vida flua melhor, seja melhor. E a gente só vai conseguir isso com a nossa melhora espiritual também. Bom, estou encerrando, eu espero que eu possa ter ajudado a esclarecer alguma coisa a vocês. Leiam sempre, leiam, se esclareçam, né, para facilitar o entendimento das coisas quando nós estamos aqui. Que é assim, quando a gente fala alguma coisa um pouco diferenciada, você já consegue entender melhor. Que esses livros espíritas são uma aula para todos nós. Tá? Ali tem vários, o dia que você quiser escolhe um para você. Se tiver um tempinho, leia, é muito importante. A gente cresce muito, a gente aprende muito, é uma aula, seria muito importante, tá bom? Então nós vamos estar encerrando agora. Vou pedir a vocês que elevem o seu pensamento a Deus. Vamos esquecer os nossos problemas, vamos nos ligar com Deus. Que as bênçãos do Pai sejam derramadas sobre nós, Senhor, na sua santa e divina luz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa reunião. Obrigado, Senhor, pelos irmãos aqui presentes, que com o seu auxílio possamos passar aprendizagens, fortalecimento, esperança e fé. Que Deus abençoe a todos aqui presentes, retirando as tristezas dos corações, as angústias, as amarguras, e que as bênçãos caiam cheia de luz sobre todos nós. Mentalize seu lar, peça a Deus pelas pessoas que moram na sua casa, seus familiares, que sejam abençoados por Deus, recebam a luz do Pai Maior. Cada canto da sua casa seja abençoado por Deus. Seus familiares,
Mentaliza nesse momento sua casa recebendo uma grande luz, sendo retirada todas as energias negativas em nome de Jesus. Peça a Deus pela sua saúde. Se tiver alguém aqui com problema de saúde, peça a Deus. Vamos pedir à corrente médica que tenhamos o merecimento da cura, do auxílio, em nome de Jesus. Se tiver parentes, amigos hospitalizados, pessoas conhecidas, mentalize e peça a Deus que leve as bênçãos de cura nos hospitais, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso local de trabalho, as pessoas com quem convivemos no nosso trabalho. Que sejam abençoadas por Deus e recebam a luz de Deus nesse momento, Senhor. E nós aqui agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos, por estarmos nesse momento unidos em oração, com essa grande força divina que vem nos cobrir com suas bênçãos. E encerramos com nosso coração extremamente agradecido. Encerramos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Todos estão bem? Estão bem todos? Sim? Graças a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Espero que possa ter ajudado em alguma coisa, a esclarecer alguma coisa para vocês. Tá? Muito obrigada pela presença. Bom retorno aos seus lares, que vão com as bênçãos de Deus. Muito obrigada. Obrigada.